Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Social. É uma alegria tão grande ter você aqui novamente e esse domingo promete, porque a minha convidada de hoje, ela é uma mulher de negócios, só que ela é inspirada pelo propósito de conectar inovação, empreendedorismo e pessoas. Em 2021 foi premiada como a melhor CEO de plataforma de conexão do Brasil e também foi vencedora do reality Batalha das Startups do nosso querido amigo Dr. Janguier Diniz. E aqui na Record News, viu? Foi uma honra muito grande ver de perto esse sucesso e a gente trouxe ela aqui para contar a história que ela tem como empreendedora, como é que ela faz esse trabalho. E agora a gente vai saber sobre a história da One Lady, que é essa plataforma que, claro, fundada pela Délia Zefiro, que é uma honra muito grande receber você aqui, querida. Seja muito bem-vinda. A honra é toda minha, Ionice. Eu que agradeço o convite. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre o universo da One Lady, é um privilégio poder levar para tantas outras pessoas o que a gente tem feito no dia a dia. Sim, a gente fica tão impressionada de ver como as mulheres hoje têm um espaço tão grande, elas estão sabendo aproveitar isso, conectando pessoas, que é o seu caso, né? Eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, um pouco antes até mesmo da One Lady, mas queria que você falasse sobre sua história um pouco antes de você criar a plataforma, porque quem está em casa precisa saber como é que uma mulher tão linda como essa se dedica hoje a um trabalho tão bacana. A One Lady, ela é resultado, obviamente, de todo esse repertório que eu fui desenvolvendo na minha própria história. Eu venho de uma família de imigrantes que encontrou no Brasil um celeiro perfeito de oportunidades para a gente construir a própria história da família. Minha família veio durante a guerra para o Brasil, na Guerra da Europa, e aqui a gente teve uma base muito sólida no sentido de sempre investir muito naquilo que o Brasil tinha de melhor a oferecer e principalmente investir em conhecimento. Eu falo que eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que me incentivaram sempre a estudar muito, e essa foi a base para que eu, muito jovem, acho que com 13 anos de idade, eu falo que eu já sabia o que eu queria ser da vida. Em algum momento eu vi uma revista com uma mulher usando um tailleur preto, devia ser alguma executiva de alguma multinacional, e falei, não, é isso que eu quero. E foi dentro dessa linha que eu vislumbrei que eu queria estudar a ciência da computação, numa época que raramente falava-se do curso de ciência da computação. Fui fazer uma especialização internacional em gestão de negócio, usando a tecnologia da informação como base, e aí me tornei uma executiva de multinacional desse mercado de tecnologia. Então fui trabalhar em empresas, principalmente nos Estados Unidos, e aí foi naquele movimento de aprender mais sobre o mundo da inovação, o que acontece no Vale do Silício, que em 2013 eu fui contratada por uma empresa do Vale do Silício e aí comecei a compartilhar minha vida entre São Paulo e São Francisco, e ali começou a vir todo um despertar de consciência e de possibilidades de ter um projeto que unia toda essa visão que a gente tem, trazer tecnologia como base para a gente trabalhar por um propósito e poder causar impacto positivo, no nosso caso, no universo feminino. E quando você fala da plataforma, do projeto, eu queria que você contasse mais para as pessoas, para quem não conhece, como é que você criou. Você já falou que você foi inspirada. Quem passa pelo Vale do Silício sai de lá cheio de ideias, e aqui no Brasil com tantas oportunidades, e você logo trouxe isso para cá e adaptou, porque aqui a gente adapta muita coisa e funciona muito bem. Mas eu queria que você falasse assim, como surgiu a ideia, como vocês criaram, o início e como hoje você faz esse trabalho, porque para a gente divulgar isso, até para que a partir de hoje muita gente vai para lá, porque às vezes tem gente que não sabe e que está precisando exatamente disso, né? Você sabe que
Aquele momento inicial que deu o primeiro clique, eu estava em São Francisco, no museu, numa festa de celebração pelos resultados do ano que a gente estava realizando, e enquanto eu estava na porta do museu, saindo da festa, passou uma pessoa e elogiou meu vestido, e eu comentei, Made in Brazil, feito no Brasil. Passou uma outra pessoa, elogiou o sapato, e eu, feito no Brasil, elogiou a joia, feito no Brasil. E aí o fundador da empresa, que era uma empresa que estava se preparando já para ser listada na Bolsa, comentou comigo num tom de brincadeira. Falou, Délia, eu acho que você não devia ficar nessa vida de levar tecnologia dos Estados Unidos para vender no Brasil e talvez começar a trazer os produtos do Brasil para vender aqui. E ali a gente percebeu a dificuldade que eram para essas designers brasileiras levarem esses produtos que é de uma qualidade ímpar diretamente para as consumidoras, porque você envolve várias questões, desde a questão do canal de vendas online, questão de cálculo de tributo para quem está comprando, logística internacional, logística reversa. Então aquele foi o primeiro momento. E esses encontros acontecem semanalmente? Como é que vocês se estruturam? Porque para elas se conectarem, entre elas, é claro, elas fazem muitos negócios, mas também elas aprendem, né? Como é que é feito esse trabalho lá? A visão que a gente tem é de que as pessoas compram online, mas elas desejam viver experiências presenciais. E aí vem o que a gente acredita no dia a dia do que a gente vive, que as mulheres cada vez mais estão buscando viver experiências, se conectarem com outras mulheres dentro de um universo com uma narrativa feminina. Então, as experiências da OneLady, as experiências presenciais, que a gente carinhosamente chama de Female Experience. São edições onde cada edição é feita de uma forma muito singular, então raramente a gente tem uma edição que vai ser idêntica à outra. E o que eu acho interessante, desde que eu te conheci, e que acho que todos que te conhecem vão concordar comigo, é a facilidade que você tem em conectar as pessoas, né? É um dom. O networking, ele é muito natural, porque de uma forma simpática que você tem de apresentar as pessoas, fazer com que elas se sintam bem como se fosse sua amiga já há muitos anos, que foi o que aconteceu com a gente, né? E isso é um princípio muito bacana. Eu queria que você falasse sobre ele, porque, além de tudo, faz parte hoje da inteligência emocional, a gente saber se conectar, a gente fazer essas conexões que durem, né? Antes da gente falar um pouco mais aí sobre os encontros. É muito interessante essa sua fala, porque eu acredito que cada pessoa tem as suas habilidades. Algumas são habilidades que fluem com mais natureza, outras a gente precisa se dedicar mais para desenvolver, né? Você, por exemplo, tem uma habilidade maravilhosa de estar gerando conteúdo na TV. Eu ainda estou numa jornada de aprendizado, ainda fico nervosa, ainda fico quase chorando aqui professora de tanta emoção. Mas o fato é que realmente eu sempre tive como uma característica assim muito forte eu não vou nem chamar de habilidade, a alegria de conectar pessoas. Então vinha um cliente muitas vezes de algum projeto que queria conhecer um outro cliente meu que tinha um projeto similar. A alegria que eu sentia quando eu colocava essas duas pessoas juntas, se conectando, então eu comecei a receber muito retorno de outras pessoas sobre essa minha habilidade de conectar pessoas. Isso foi chamando a minha atenção e aí, obviamente, comecei a investir mais no autoconhecimento, em aprender melhor como fazer isso. Mas, para mim, a base está muito ligado em como a gente se sente quando a gente faz algo. Então eu me sinto num estado de plenitude quando eu conecto duas pessoas. A gente brinca às vezes na OneLady que a gente está virando quase que um Tinder das mulheres, né? Porque a gente faz os matches e a gente está desenvolvendo um algoritmo para fazer isso de forma automatizada. Mas a alegria que eu sinto quando de forma muito genuína eu identifico duas pessoas ou duas mulheres que fazem sentido elas se conectarem por qualquer que seja a razão,
ou uma troca de vivência, ou um negócio que elas podem fazer juntas. Isso me leva para um lugar assim de muita certeza de que eu estou cumprindo com o meu propósito. Isso que você faz de verdade é uma missão, e esse carinho, você vê que antes de ser um negócio, antes de ser uma prestação de serviço ou algo assim, você está de verdade querendo servir. E o principal, né, na hora da gente fazer networking, a coisa principal é o servir. Quer dizer, você está ali no princípio e por isso que dá super certo. Olha, mas aí você tocou num assunto mágico, né? Porque o que é empreender? Na minha opinião, né? Empreender nada mais é do que servir ao próximo. Inclusive, quando a gente vai fazer o tal do pitch de investidor, né, a gente olha muito para um problema real. Qual é o grupo de pessoas ou mercado que a gente tem, que tem aquele problema, e como é que nós estamos criando uma solução para aquele problema. Se você traduzir isso de uma forma muito simplificada, você está a serviço de resolver um problema de um grupo de pessoas. Então isso é empreender, é você servir, é você sair do seu próprio lugar e ir para o lugar onde você vai gerar resultado ou impacto positivo para outras pessoas, né? Sim, e nada mais é o network do que servir. Às vezes as pessoas se conectam muito e às vezes não é nem que ela é por interesse, mas ela não sabe fazer e de cara já parece que é um interesse. Que no final todos têm interesses, mas o principal vai ser esse de servir. Então, conectando mulheres, fazendo com que elas se sintam especiais, investindo no desenvolvimento tanto pessoal quanto humano, porque cada viagem dessa, cada encontro desse, a pessoa não sai mais a mesma, né, Délia? Concordo. Imagina que você encontra pessoas que têm um tesouro de conhecimento e que você tem esse contato. E agora esse saber foi transferido, foi compartilhado. Então você tem agora uma mulher melhor, você tem uma mulher com uma estrutura emocional ampliada, ela agora sabe como fazer e como responder e como se posicionar. Então você está fazendo um trabalho extraordinário, por isso que eu fiz questão de trazer você. E eu queria que você falasse mais como é feito esse trabalho lá e os encontros, quem pode participar, porque eu acho que as pessoas estão com água na boca agora, né? Bom, você sabe que o desejo que a gente tem é de conseguir criar escala e volume para receber todas as pessoas, né? Independente do universo que essa pessoa tá. Então, primeira coisa, nos acompanhar na mídia social, e aí para quem está em casa nos acompanhando, o OneLady, ONELADY oficial, é o nosso perfil no Instagram. Por ali a gente anuncia todas as edições e no próprio site, onelady.com, que é a nossa plataforma global, as mulheres conseguem deixar seu e-mail cadastrado para receber notícias de todos os encontros que a gente tem. Maravilhoso. Agora, você foi premiada como a CEO mais importante, vamos dizer assim, e que eu tenho muito orgulho de dizer. E eu queria que você falasse como é que você se sente com essa representando, né, as mulheres com essa premiação. É muito interessante, né, porque eu fiz esporte a minha vida inteira. E aí a gente às vezes tem muito esse sentimento, né, de chegar no final do campeonato. E quando o Instituto Inglês entrou em contato dizendo que eu tinha sido indicada para concorrer como uma das principais CEOs de plataforma digital aqui do Brasil, nossa, ali para mim já foi como se eu estivesse ganhando um campeonato. Eu falei, gente, o trabalho que a gente está fazendo está dando visibilidade. Mas no momento que eu recebi lá o e-mail, né, oficializando, e o inglês ele tende a ser mais formal, Sim. Me deu um senso de responsabilidade, e aí eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu acredito, no sentido de que nós estamos em condições muito privilegiadas, e aí eu acredito que nós temos a responsabilidade, de alguma forma, de devolver para a humanidade, de devolver para a sociedade parte do que a gente, por alguma razão, recebeu, e devolver como? Com ações práticas. Então, quando eu olho para o OneLady, eu sinto assim essa responsabilidade de tudo aquilo que eu recebi,
na vida, seja através do conhecimento, estudando, ou trabalhando em outros mercados, ou tendo acesso a tecnologias inovadoras. É como se eu tivesse a responsabilidade de traduzir com uma ação prática, que é a OneLady, isso, mas não apenas traduzir, é que isso seja um movimento que possa impactar a vida de outras pessoas também. Então, isso é muito bacana, né? É aquele frio na barriga gostoso, sabe? E aí também vocês participaram da Batalha das Startups, e que também foi muito bacana esse projeto que a gente tem que parabenizar, né? Aí, o idealizador dele e as pessoas que participaram, foram muitas startups, muitas empresas ali, e você foi a vencedora. Eu fiquei muito feliz. Eu não encontrei ainda o Dr. Janguier, mas eu quero parabenizar, eu acho que foi a escolha perfeita. Parabéns para eles e muito mais para você, viu? Queria que você falasse também, já que você está falando da representatividade, né, das mulheres, foi lá uma grande representação nossa. Queria que você falasse também da emoção de ter sido a vencedora. Bom, primeiro, a visão realmente, né, do reality show de ter um segmento dedicado a negócios que trabalham em prol do universo feminino, né, que é o segmento que a gente chama de Fintech. Então, tem uma longa jornada aí, né, do primeiro episódio até o último episódio. Agora, esse ano, nós gravamos o reality show A Batalha dos Investidores, do qual o Janguier se tornou sócio, né, da gente, entrando para o projeto para ajudar a acelerar todo esse tema do empreendedorismo feminino no Brasil. Mas esse mercado, né, das fintechs, e para quem está nos acompanhando, o que é fintech, né? É um segmento que usa da tecnologia para oferecer produtos e serviços para o universo feminino. E esse mercado é um mercado tão importante que a previsão até 2026 é que ele movimente 60 bilhões de dólares em todo o mundo. Muito bom, Délia. Agora, eu queria que você... Na realidade, nós vivemos a era digital, não é de agora, mas ainda tem pessoas que não estão conectadas nesse universo. E eu queria que você desse algumas dicas aqui, como a gente usar a era digital a nosso favor, para escalar o negócio, para se posicionar, enfim. Você falou a palavra mágica, escalar. O digital é um canal que cada dia pega mais força, e ele é o principal canal quando a gente pensa em escalar, tanto o modelo de negócio, como uma ideia, como um conteúdo, né? Então a gente trabalha muito com essa visão de pensar de forma megalomaníaca, como eu falo, pensar grande, mas aí executando e testando de forma pequena, né, o que a gente chama do mínimo projeto possível de ser testado. E quando a gente testa e tem certeza, entre aspas, né, porque a gente não tem certeza de nada e o digital traz uma velocidade de transformação muito grande, mas quando a gente testa, o digital passa a ser o melhor canal para a gente dar velocidade e escala para aquilo que está funcionando. Então, para nós, por exemplo, vou te dar um exemplo pequeno, tá? Quantas e quantas vezes a gente faz uma edição da nossa Female Experience para um grupo de 60, 70 mulheres, mas a gente conecta aquele momento com um volume muito maior de mulheres. Agora, recentemente mesmo, nós tivemos uma edição para apenas 35 mulheres. Tudo foi desenhado para receber 35 mulheres. E nós conseguimos engajar 25 mulheres naquela ação. Como? Usando o dígito, usando o canal digital, seja através de mídia social ou mesmo outros canais que a gente tem. Então, o dígito, ele é uma força, né? Obviamente que o tempo todo você precisa conversar a respeito. Tem uma frase que eu amo, que aí não é nem do dígito, é de tecnologia, mas falando-se sobre tecnologia de drone, né? Como a tecnologia começou, que foi durante um período de guerra, e o quanto ela se desenvolveu, e hoje a gente tem um projeto dos drones, que a pessoa está tendo uma parada cardíaca e chama, e o drone traz o primeiro socorro e ajuda a salvar uma vida. Ao ser perguntado sobre a tecnologia para um tecnólogo, ele comenta: a tecnologia, ela não é nem má
nem boa, mas ela também não é neutra. Então, quando a gente entende que o digital é uma tecnologia que pode nos ajudar a impactar tanto de forma positiva quanto de forma negativa, a gente entende o poder que a gente tem na mão mesmo, né? Sim, é extraordinário, né? Nossa, eu sou apaixonada, né? Também. Então... E quantas coisas que a gente já conseguiu, né, fazer por conta da tecnologia. Imagina você hoje ser operada por um médico que está lá na Suíça, né? Então, de lá ele dá comandos e usar a tecnologia para fazer uma cirurgia, né? Que é muito... Não, vamos pegar o universo da OneLady. Imagina uma mulher que está em Paris e nunca veio para o Brasil, poder ter acesso a uma designer brasileira que no ateliê dela produz, por exemplo, uma joia e poder, através da tecnologia, não apenas conhecer a designer, comprar o produto dela, pagar com cartão de crédito, ter todo um cálculo automatizado para aquele produto sair lá do estoque daquela designer e ser entregue na porta da casa dela. A gente tem um histórico, por exemplo, de mulheres em Nova York que fizeram uma compra às 10 horas da manhã, no outro dia, 8 horas da manhã, a caixa estava na porta da casa dela. Então, isso tudo só é possível através do uso da tecnologia. Muito bom. Maravilhoso, né? Agora eu queria que você falasse como a mulher pode hoje iniciar uma vida empreendedora. Na verdade, colocar isso em prática, porque acho que todas nós temos uma empreendedora aqui. Eu acho que só de ser mãe, dona de casa, cuidar de uma série de coisas, mas como ela pode hoje empreender nos negócios? Eu, em épocas passadas, falaria para ela deixar de ter medo e fazer o que é possível fazer. Hoje eu já mudei a minha fala. Eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque eu tô passando por várias situações como empreendedora que eu fico morrendo de medo, né? Agora a gente já começou a discutir, por exemplo, a nossa rodada de captação Série A e aquilo me dá um medo. Eu falo, não, eu vou com medo mesmo, porque esse é o movimento. Então acho que a primeira dica que eu daria como empreendedora, tá com medo? Vai com medo mesmo, encara. Pior cenário, você vai aprender. Né? Que eu acho que já é uma mudança de mentalidade muito grande. É a gente sair de uma mentalidade do erro e ir para essa mentalidade do aprendizado contínuo. Então, eu penso e posso pensar grande, porque eu mesmo esforço para pensar pequeno é para pensar grande, e aí eu começo a fazer o que é possível fazer. Eu falo que o segredo dos grandes negócios é, primeiro, pensar grande e, segundo, todos os dias, de segunda a segunda, você acordar cedo e você fazer o que é possível fazer hoje. E tem dia que não é possível fazer muita coisa e tá tudo bem. E tem dias que você faz um monte e tá tudo certo, tá tudo lindo. E tem dias que você faz um monte, mas nem tudo dá certo. E aí você aprendeu o que não dá certo. Então acho que desenvolver esta mentalidade é fundamental, principalmente quando você pensa em ter um negócio que é acelerado por bases tecnológicas, e só tem uma forma de você acelerar esse seu processo de aprendizado, é estando com quem já trilhou esse caminho. Então, quando a gente fala de estar com outras pessoas ou com outras mulheres que já têm todo esse repertório, né, que já vivenciaram tudo isso é uma premissa para que a gente possa uma estar ensinando a outra e acelerar mesmo o processo. E estar num ambiente como esse, além de você, claro, ter toda uma energia ali positiva, porque quem está empreendendo tem essa mentalidade, você vai aprender, você vai ver bons exemplos. Eu acredito que você deve levar pessoas extraordinárias lá. Eu não participei ainda, vou ter a alegria de participar, mas você deve levar palestrantes. Eu não sei como é que é a inspiração que vocês levam, mas eu tenho certeza que quem participa de um encontro desses sai de lá, no mínimo, inspirada, não é verdade? É fantástico. E aí você trouxe uma questão também, porque numa visão mais tradicional, a gente tem sempre pessoas no palco, né? E na OneLady, esse ano a gente está preparando uma grande festa com premiação e tudo mais, mas na OneLady a gente também tem uma cultura que o palco é para todas. Então, mesmo quando a gente tem uma personalidade com um repertório riquíssimo, quando a gente traz para essas experiências
experiências, a gente traz uma relação muito de igual para igual, porque eu acho que é nesta relação de igual para igual que a gente percebe que mesmo quem chegou lá passou por desafios que às vezes são os mesmos desafios que a gente está passando hoje, né? Eu falo que qual é o valor do zero? Muitas pessoas me respondem, zero não vale nada. Eu falo, então qual é a diferença do 10 para o 1000? É só uma questão de escala. Sim. Então, quando você está numa relação próxima com quem está fazendo história, mais uma vez você se aproxima desse sentimento de que é possível você também fazer. Sim. E desenvolver, né? Eu acho que o desenvolver é tudo. Que foi o que você fez quando você falou, quero fazer, então eu vou estudar mais sobre isso, vou me conectar com mais pessoas que vivem isso. E olha a realidade hoje, né? Olha a diferença que você tem feito aí. Eu queria te parabenizar mais uma vez, obrigada. Queria te agradecer pelo carinho, pela atenção aqui com o nosso programa, por aceitar o nosso convite, e queria que você deixasse uma mensagem, aquela do seu coração, que você carrega, todos nós carregamos uma, e queria que você deixasse para as mulheres que nos assistem agora. Eu não sei se eu te falei, mas mais de 80% aqui da nossa audiência são mulheres, nessa fase de mulheres que já estão bem resolvidas, que já querem crescer nas suas vidas, ou nos negócios, ou pessoalmente. Então, o programa é seu. Bom, eu vou falar a frase que me veio agora no coração, que é a mesma frase que eu fechei o reality show. Eu sou encantada com o conto Alice no País das Maravilhas, e tem especificamente uma passagem do livro que marca muito a minha própria história, que é o momento numa encruzilhada que Alice pergunta para o seu gato, seu gato, qual caminho eu devo percorrer, o da direita ou da esquerda? E o seu gato pergunta, dona Alice, onde é que a senhora quer chegar? E ela fala, não sei. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é um bom caminho. Então saiba onde você quer chegar, porque o universo ele vai fluir para te dar a oportunidade de você ter atitudes e chegar naquele lugar. Maravilhoso. A gente está iniciando um novo ano, a gente tem aí perspectivas, não é, Délia, boas, a gente sempre tem que pensar no melhor. Acho que esse é o objetivo aqui do nosso programa, inspirar você aí em casa, a cada dia ser uma pessoa melhor, porque você já é uma pessoa extraordinária, mas a gente tem que superar, né? Todos os dias a gente tem um desafio novo. E é claro que, partindo disso que você falou, é muito importante a gente fazer os nossos planos, a gente saber o que a gente quer, porque senão qualquer coisa serve. E às vezes também você perde o seu tempo de qualquer forma, porque ele vai passar de qualquer jeito, né? Hoje em dia as pessoas se distraem muito, e eu vejo que um inimigo muito grande nosso são as distrações. A gente compete ali o nosso tempo com muita coisa, e que no final do dia, quando a gente vai ver, às vezes nem são coisas produtivas, né? Então, esse conselho que você deu é para a vida, é para todos nós, porque às vezes a gente não faz os nossos planos, a gente não sabe o que a gente quer. A mulher, ela tem a atenção dela muito dividida, porque mulher, essa coisa que mulher é multitarefa, não é que a gente é que a gente precisa, muitas vezes, não é? Você se divide muito e ainda você tem que cuidar de você. Então, esse é um conselho maravilhoso que eu fiquei muito grata e quero mais uma vez aqui te agradecer. E queria que você deixasse seus contatos, como é que as pessoas te encontram. Você já falou aí do site, mas o seu Instagram e tudo mais, para que as pessoas então te procurem. As empreendedoras, as que querem empreender, é uma oportunidade muito bacana de conhecer esse trabalho e mudar a vida, né? Ai, obrigada. Bom, mídia social, o Instagram é um principal canal de comunicação que nós temos. Então, pelo Instagram da One Lady Oficial, as mulheres conseguem rapidamente se conectar. A gente responde a todas que entram em contato com a gente. E o meu Instagram pessoal também, aquelas que tiverem interesse, inclusive, em receberem uma mentoria mais personalizada ou terem acesso a todo o conteúdo que a gente gera destinado a essas mulheres. Délia Zefiro, não tem oficial, já ia falar oficial. Como eu falei, o ano é novo, tudo é novo. Então, nós precisamos fazer nossa parte, né? Então, eu quero desejar que vocês
Pegue todos os conselhos e que isso faça muita diferença na sua vida, mulher e homem que nos assiste aqui. Então siga a Adélia, siga a One Lady, siga o programa Ressoar, me siga também. A gente vai estar sempre aqui trazendo conteúdos como esse, transformador, porque o que a gente quer é que a sua vida seja impactada, claro, de forma muito positiva. Um grande abraço para você, um ótimo domingo e até o nosso próximo encontro.